Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Olívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje no dia 12 de abril, sexta-feira da segunda semana da Páscoa. Chegamos à sexta-feira, mais um fim de semana, encerrando aí essa segunda semana da Páscoa, ainda dentro das festividades da ressurreição de Jesus. Não podemos nos esquecer do que vivemos há 15 dias atrás. Não podemos nos esquecer. Jesus morreu, mas ressuscitou. Tiremos o olhar do sepulcro e olhemos para a cruz vazia e para Jesus ressuscitado. Amém? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho, está no livro de João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para um monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, quando viu que queriam proclamar o rei, retirou-se de novo sozinho. Mas por que Jesus não deixou? Porque Jesus não veio para ser o rei deste mundo. Jesus é o rei dos céus. Jesus é o nosso rei, sim, mas não o príncipe deste mundo, não. Quem é o príncipe deste mundo é outra pessoa. Agora, um dia, Jesus vai voltar. Aí, sim, ele vai reinar sobre todos nós. Mas, por enquanto, não. Eles queriam que Jesus tomasse, por exemplo, o lugar de Herodes, um exemplo, né, dos romanos. Eles queriam isso porque eles estavam sendo oprimidos pelos romanos. Então, eles pensaram: opa, Deus está mandando um rei para nós. Porque naquele tempo era comum Deus enviar reis, né? Eleger uma pessoa no meio deles para que ele pudesse reinar, né? Como o rei Davi, por exemplo, que foi escolhido para ser rei. Então eles imaginaram mais ou menos isso, só que Jesus é muito mais do que simples rei, né? Um rei político. A verdade é essa. Eles queriam transformar Jesus num rei político, e Jesus não é um rei político. Vamos falar sobre a multiplicação dos pães.
Vai dizer que depois que eles chegaram do outro lado do mar da Galileia, Jesus viu que uma multidão estava indo em direção a ele. A multidão. E aí Jesus vai ensinar eles, vai evangelizar esses homens, essas mulheres, né? Vai falar do reino de Deus, vai falar do amor, vai pregar paz, né? Aquilo que eles não estavam acostumados a escutar. E Jesus vai falar sobre isso tudo. E depois Jesus vai falar onde vamos comprar pão para que eles possam comer. Jesus disse isso para colocar Filipe à prova. E aí Filipe vai falar, nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um. Então Filipe já foi objetivo. É muita gente, a gente não tem dinheiro para comprar pão para todo mundo. Onde é que a gente vai achar padaria, né? Se é que naquele tempo existia padaria, para poder comprar pão para aquele povo todo. Aí André vai falar, tem aqui um menino que trouxe 5 pães de cevada e 2 peixes. Esse menino é esperto. Se ele estava indo para um acampamento de oração, ele levou o seu lanche. Só que o que Jesus fez? Porque o menino deu o lanche dele, Jesus multiplicou. Para que Jesus possa multiplicar o pão na minha casa e na sua, nós precisamos abrir o nosso coração, desapegar das coisas. O que é meu é dos outros também. Né? Se na minha casa, se eu consigo comprar na minha casa um pacote de arroz e Deus me dá essa graça de eu trabalhar para ter, eu vou comprar mais um para mim e outro para quem não tem. Isso se chama desapego, né? Desapego aos bens materiais. Se preocupar com o outro, será que o outro tem para comer também? Não jogar comida fora, nós vamos ver isso aqui. Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, deu graças. Você tem o costume de rezar antes de você se alimentar? O que a gente mais vê hoje em dia é as pessoas sentando à mesa, né? Nós vamos comer uma pizza, vamos para a churrascaria, aniversário. O que as pessoas fazem? Tiram foto, posta na rede social. Mas fazer a oração mesmo que é bom nada. Vamos rezar, vamos agradecer a Deus. Eu aprendi com meu pai. Desde criança, meu pai nunca pegou num prato de comida sem antes fazer o nome do Pai e agradecer. Tem até uma oração que nós aprendemos com ele. Abençoai, ó Senhor, a mesa deste lar, a mesa do céu nos reserva um lugar. E depois que a gente acabava de comer, o pai falava, por esse pão, por essa união, obrigado, Senhor. Eu cresci nesse ambiente. Até hoje eu rezo, meus irmãos rezam. Quando a gente se reúne, a gente sempre faz a oração primeiro, em volta da mesa. E aí sempre vem essa oração que o pai nos ensinou. Primeira coisa, gente, é agradecer a Deus. Agradecer porque nós temos aquele alimento. Passar fome é triste demais da conta. Deus me livre de dormir com fome. Deus me livre, meus filhos, de dormir com fome. Durante todo esse tempo que eu crio meus filhos, entre aspas, sozinha, né? Porque eu nunca estou sozinha, Deus nunca me desamparou. Mas desde quando eu me separei, meu filho estava muito novinho, estava um bebê ainda de 2 dias, quando eu me separei, Deus nunca deixou faltar alimento na minha casa. Meus filhos nunca foram dormir com fome. Podem ter ido dormir com vontade de comer alguma coisa diferente. Hoje eu queria comer um hambúrguer, eu queria comer uma pizza. Pode ser, mas de barriga vazia não. Deus nunca permitiu. Eu sei que eu já fui, mas eles não. Porque Deus nunca deixou. E também nunca fui dormir com fome de estômago doer, não. Mas sempre teve alguma coisa para comer em casa. E por isso que hoje eu entendo as pessoas, as pessoas que vivem à margem da sociedade, os marginalizados, né? De estar sempre levando comida para eles. Faça isso, meu irmão. Ajude o próximo. Jesus deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. E vai dizer que todos ficaram satisfeitos e ainda sobrou 12 cestos. Interessante, né? 12 cestos, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, 1 cesto para cada apóstolo guardar. Jesus vai dizer,
recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Quando nós estamos na Santa Missa e o padre vai celebrar, vai fazer a consagração do pão e do vinho, o vinho nunca guarda, ele vai azedar, não pode. O padre só coloca um pouquinho, consagra, não é mais vinho, é o sangue de Jesus, não é mais pão, é o corpo de Jesus, a transubstanciação, né? Transformou o pão em carne, o vinho em sangue. Quando o padre termina e sobra as reservas dentro da âmbula, o que a gente faz? Com maior cuidado a gente guarda lá no sacrário. A gente guarda, não pode deixar, nenhum farelinho do corpo de Jesus pode cair no chão, porque qualquer farelinho é o corpo do Senhor. Quando você for comungar, meu irmão e minha irmã, e você colocar a sua mão esquerda sobre a direita, o ministro colocar, o padre, a comunhão sobre a sua mão, você vai pegar a comunhão, vai levar à boca, ou você vai comungar direto, ou você já vai comungar direto na boca, que é o melhor. Mas se você fizer isso, quando tirar a comunhão e colocar na sua boca, ou você comungar, você olha se não ficou nenhum farelinho de Jesus na sua mão. Não deixa que nada se perca. É Jesus que está ali. Por isso que Jesus vai falar: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. E até hoje tem pão guardado no nosso sacrário, né? Depois que Jesus instituiu a Eucaristia, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, fazer isso em memória de mim. Até hoje, o pão que sobrou está lá no sacrário. Você pode comungar desse pão todos os dias. É o corpo de Jesus. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamaram: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Eles estavam esperando sim o Messias, mas não era para ser um político, não. Jesus não veio para libertar ninguém, Jesus veio para nos libertar das garras do inimigo, abrir as portas do céu para que a gente possa ir para nos salvar. Foi para isso que Jesus veio. Mas Jesus não é só um libertador político, não é, Jesus não é isso. Tomemos cuidado, tá? Cuidados com as teologias da libertação que andam por aí. Isso não vem de Deus. Enfim, vamos hoje abençoar o alimento da nossa casa. Nunca deixe faltar, que Jesus nunca deixe faltar e que você nunca deixe desperdiçar comida na sua casa. É com o coração dolorido quando eu vejo que meus filhos pegaram comida, às vezes sobrou, tem que jogar fora. É muito triste. A maioria das vezes eu separo para levar para alguém que está precisando. Amém? Então nós vamos ficar com esse evangelho da multiplicação dos pães, multiplicação dos dons, a nossa alegria, que Jesus possa estar conosco. Nós estamos, aí chegando a mais um fim de semana. Não deixe de participar da Santa Missa. Na nossa paróquia teremos missa no sábado à noite. Estamos nos despedindo do Padre Wellington, que foi transferido de paróquia. Agora ele vai servir lá no bairro Progresso. Então esse fim de semana é o último fim de semana dele aqui conosco. Vamos dizer um até breve, que a gente não sabe o dia de amanhã, depois o bispo torna a mandar ele para cá de novo, quem sabe, Só Deus é que sabe. Por uma necessidade, a gente não sabe. Então vamos dizer até breve para o Padre Wellington, agradecer esse tempo todo que ele ficou conosco, 7 anos, um excelente administrador paroquial, um excelente sacerdote. Já quero deixar minha mensagem aqui, agradecendo o Padre Wellington e desejando a ele muitas felicidades na nova paróquia para onde ele está indo. E não deixe de participar da Santa Missa. Teremos missa na nossa igreja sábado à noite, domingo de manhã e à noite nós não teremos missa aqui, porque quem puder vai participar da missa de recebimento do Padre Wellington, de acolhida lá no bairro Progresso. Se você puder, vai para lá, acolher ele. Amém? Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.